A gente vai falar desse tema, da popularidade do governo Lula, né, que uma pesquisa do IPEC, antigo Ibope, revelou que boa parte dos brasileiros não desejam uma reeleição do presidente. Para falar sobre esse assunto, quem chega, Rose? Nosso querido Igor Damasceno, que sabe tudo o que acontece em Brasília e vai destrinchar para a gente essa última pesquisa, confirmando aquilo que já não estava bom, né, Igor? Muito bom dia para você. Rose, Luiz, bom dia para vocês, bom dia também para todos que nos acompanham, boa semana para a gente, para todos que estão aqui nos assistindo no Manhã no Ar. Pois é, a situação do presidente Lula vem se complicando a cada dia, a queda de popularidade continua acontecendo e isso tem preocupado e muito o Palácio do Planalto. Agora é mais uma pesquisa que revela a insatisfação das pessoas, do eleitorado, com o governo federal. O Instituto IPEC ouviu 2.000 pessoas na semana passada. Durante todos os dias da semana passada, o Instituto foi às ruas para fazer essa pesquisa de opinião pública. E por que na semana passada? Porque foi a semana que sucedeu as grandes polêmicas envolvendo o presidente Lula. Polêmicas essas com falas dele. Fala, por exemplo, a respeito do IBAMA, a qual o presidente Lula disse que está de lenga-lenga, com aquela situação da exploração de petróleo no estado do Amapá. E aconteceu logo depois que o presidente Lula deu aquela recomendação, aquela pérola, dizendo que se o produto, se a comida está cara, era só não comprar. Então, logo depois dessas polêmicas, o Instituto IPEC quis ouvir as pessoas sobre o nível de satisfação que elas têm com o presidente Lula, com o governo federal, e se elas acham uma boa o presidente Lula se candidatar novamente em 2026. O resultado foi o pior possível para o governo federal. Nós temos aí duas tabelas, vou pedir para colocar no ar a primeira tabela nesse momento, que é justamente sobre a expectativa do brasileiro com o presidente em 2026. A primeira pergunta foi: na sua opinião, o presidente Lula deveria ou não se candidatar à reeleição em 2026? 62% dos entrevistados disseram que Lula não deve se candidatar no ano que vem. 35% diz que sim, que o presidente Lula precisa se candidatar. E apenas 3% não sabe ou não respondeu. Essa pesquisa, ela é importante porque ela mostra que o brasileiro não está indeciso. O brasileiro tem uma opinião formada a respeito do presidente Lula, a respeito da atuação do governo federal. Então ela mostra que o brasileiro já sabe ali mais ou menos o que ele quer para 2026. E 62% dos entrevistados do IPEC optaram por não querer que o presidente Lula se candidate em 2026. Aí o IPEC quis saber qual o motivo. Então vou pedir para colocar a segunda tabela no ar, vocês vão acompanhar aí, pelo qual motivo o senhor ou a senhora acha que o presidente Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026. Mais uma vez, o resultado não é bom. 36% dos entrevistados disseram que Lula não deve se candidatar porque ele não está fazendo um bom trabalho. 17% diz que Lula já está com uma idade um pouco avançada. O presidente Lula é o presidente mais velho da história, tem mais de 80 anos, governaria o país até próximo dos 90 anos se ele vencesse as eleições do ano que vem. Então, para 17% dos entrevistados, Lula está com uma idade avançada demais para se candidatar pela quarta vez. 11% disseram que ele já teve a chance dele, já foi presidente da República por pelo menos 3 vezes, então seria bom dar margem para outras pessoas, deixar que a política se renovasse. Mas o fato é que 36% acham que Lula não faz um bom trabalho. Isso mostra, então, a insatisfação do Brasil, do brasileiro, com a atuação do presidente Lula. Missão difícil que o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, deve ter nesse restinho de governo Lula, nesse 1 ano e meio que ele ainda tem antes das eleições, justamente para reverter essa situação. Mas o fato é que desde o ano passado as pesquisas de opinião pública têm mostrado uma insatisfação do brasileiro com o presidente, principalmente na saúde, na segurança e também no preço dos alimentos, viu, pessoal? Tá complicado para o presidente.
Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!